Um poeta assassino, muitas mortes, um país em crise, o regime militar e um ar investigativo. Tudo num livro só. Eu sou o Ricardo e hoje vamos falar do livro Estrela Distante. Então se você está curioso para saber mais dessa narrativa, segura firme na xícara, pois começa agora o Com Café. Hoje eu vou falar do livro Estrela Distante do Roberto Bolaño. Não é o Bolaño lá do Chave del Ocho. Não. Esse é o Roberto Bolaño, um escritor chileno muito bem consagrado aí na literatura latina. Esse livro foi uma indicação da faculdade que a gente teve que ler e eu achei ele muito interessante, eu acabei gostando bastante. No começo eu fiquei meio sem entender muita coisa, mas depois eu acabei gostando. Esse romance meio dramático, meio cheio de suspense, meio investigativo, é meio um pouco de tudo, sabe? Foi lançado lá em 1996 e ele, na verdade, é a continuação, não é bem a continuação, mas existe um livro chamado Literatura Nazista na América, que é também do Roberto Bolaño, e ele pegou um desses contos, né, e acabou expandindo para esse romance aqui, o Estrela Distante, que é simplesmente fenomenal e o título super combina com a história. Eu achei que ele casou muito bem com todos os elementos de enredo. E eu falei que eu gostei e que tem um poeta assassino e foi isso que me chamou muita atenção, porque primeiro que nesse livro o Roberto Bolaño simplesmente chuta a porta da arte e tudo mais e tira ela do pedestal dela e coloca a arte nesse livro de uma forma muito visceral, brutal, porque a arte vai ser usada também como elemento de repressão. A gente fala de arte como expressão da liberdade e aqui nesse livro ela não é mais isso. Só para dar um contexto, boa parte dele se passa no Chile. Claro que o nosso personagem principal, o Arthur Belano, que é o alter ego do Roberto Bolaño, ele vai sair eventualmente do Chile, mas ele vai continuar falando das coisas que aconteceram no Chile. Em boa parte dentro do regime Pinochet, né? Pra quem não sabe, vai lá procurar aula de história, né? Sobre o regime militar no Chile e vocês vão entender tudo certinho do que eu tô falando. Se você quer ler o livro e não quer procurar nada de história, isso não vai interferir na sua leitura. Mas é bom você ter em mente que foi um momento bem conturbado. Então, esse livro vai falar sobre tudo isso. O Roberto Bolaño vai chegar, meter o pé na porta e vai dizer: é isso que a arte é, e ela vai ser esse instrumento que responde a quem a usa, né? A gente não tá com ela aqui em cima nesse pedestal. Vamos puxar ela para baixo e botar essa arte na vida sofrida dessas pessoas. Então, é esplêndido a forma como que ele constrói tudo isso. Para dar para vocês um apanhado geral de toda essa história, tem todas essas pessoas que vão nessa oficina de literatura do professor Sten. São todos jovens poetas chilenos, né? A poesia tá florescendo, eles gostam de ir lá na faculdade fazer essas oficinas de poesia. E vão lá ele, o narrador, né, o amigo dele, o Bibiano, e a sua amiga que eles apelidam de A Gorda, né? Essa oficina tem as irmãs Garmendia, que também são parte fundamental. De toda essa oficina, quem se destaca são esses, né? E o professor Sten. Então, nessa oficina vai tudo muito bem, vai tudo muito bonito, eles constroem poemas, eles aprendem e tudo mais, mas chega em dado momento que chega o Alberto Ruiz Tagle. Espero estar pronunciando certo todos os nomes. O Alberto é um poeta autodidata que ninguém sabe muito, ele traz os poemas dele, ele é muito receptivo, ele não fica bravo. Ele é uma pessoa que todos acabam tendo um apreço aí por ele, mas o que ele acaba despertando? Um certo ciúme, um certo ranço em quem no nosso narrador e no amigo dele, o Bibiano, e eles começam a ficar de olho, a tentar descobrir quem que é esse sujeito, né? Então parte desse livro vai contar, essa primeira parte vai ser uma narrativa muito leve, muito fácil de ser lida, muito acessível, vai ter essa pequena intriga ali de começo, então vai ser um livro bem calminho nesse primeiro passo, essa leitura bem leve. Mas então acontece o golpe militar, né? E a leitura fica mais pesada conforme o tempo vai avançando dentro do livro. Eu achei uma jogada muito genial isso ali, não sei se foi talvez percepção minha, né, mas eu achei que ele construiu muito bem toda essa forma de narrativa que ficou mais pesada a partir desse ponto. Desse ponto em diante, a gente vê o nosso narrador já sendo preso. Sim, ele acaba sendo preso e é a primeira vez que ele vê o poeta e aviador
Carlos Vider. Eu espero estar pronunciando certo, porque Vider tem uma acepção diferente dentro do livro. É uma relação aí com o significado da palavra Vider, então vocês vão lá ver, é bem interessante. E ele vê pela primeira vez esse aviador, o Carlos Vider, e chama muita atenção ele, porque ele sente que ele conhece esse personagem de algum lugar. E nessa cena da prisão, eu tenho que tirar super o chapéu pro Roberto Bolaño, porque ele construiu uma narrativa tão boa, porque quando ele fala do louco Norberto lá dentro do livro, que ele urra e baba segurando as grades da prisão enquanto o Carlos Vider escreve um poema no céu, sim, porque ele é um poeta, é um aviador, então ele escreve um poema no céu do Chile, ele desenha a bandeira do Chile. É uma descrição que ele é bem descritivo, mas não te cansa. Eu me senti bem imerso naquela hora. Sabe aquele ponto do livro onde você entra na história? Pra mim foi aquele, porque eu consegui imaginar com todos os detalhes o louco Norberto urrando e babando contra a grade da prisão. Então eu tenho que tirar o chapéu pela forma como o Roberto Bolaño consegue construir. Porque daí pra frente a coisa começa a ficar cada vez mais pesada. Sim, a coisa começa a ficar mais pesada, porque se eu disse lá no começo que tem um poeta assassino, o que vai ter que ter nesse livro? Assassinatos. Assim, ó, eu vou dizer agora, não é bem um spoiler, porque isso acontece praticamente no primeiro capítulo do livro, aparece bem ali já no comecinho, mas se você sentir que não quer saber quem foi o primeiro assassinado, dá um pulinho ali pra frente, tá? O Alberto Ruiz Tagle, ele assassina as irmãs Garmendia. Depois de uma noite de música, poesia e conversa, ele acaba ficando aí com uma das irmãs Garmendias, que é apaixonada por ele, e ele mata as duas. Sim, ele acaba matando as duas, só quem sobrevive é a empregada. E ela vai ter uma repercussão lá no final do livro, eu recomendo vocês lerem pra poder saber. Ele mata, mas tudo isso acontece de uma maneira que o nosso narrador, ele é um narrador não confiável, né? O livro é narrado meio que ali em primeira pessoa e o narrador meio que imagina o que aconteceu. Por quê? Porque o nosso narrador, depois de um tempo, ele é solto da prisão, então ele se encontra com a Gorda e com o Bibiano pra eles falarem um pouco sobre quem é esse Carlos Vider e o que tá acontecendo, né? Porque eles começam a procurar pra onde foram os amigos dele. E daí nessa conjecturação toda, eles imaginam o que aconteceu com as irmãs Garmendia. Claro que depois a gente vai ter a certeza, né? Mas por enquanto é uma baita de uma especulação, mas eles já colocam ali como elas foram brutalmente assassinadas, né, pelo Alberto Ruiz Tagle. Para onde foi o Alberto Ruiz Tagle, né? Porque a Gorda mantinha uma relação ali com ele e ela começa a se sentir meio acuada, né, quando tava com ele. Assim como o Bibiano também, quando tava com ele, se sentia meio como se ele impusesse alguma coisa. Tanto que tem uma cena em que o Bibiano, né, uma parte que ele só quer fugir dali, que ele se sente muito mal, que ele acha que o Ruiz Tagle vai fazer alguma coisa, né? Então todos ficam meio nessa. Mas a parte mais intensa da coisa é quando a Gorda diz que acabou de reconhecer quem que é o assassino aviador também. É um spoiler muito grande. Não é um spoiler, porque tá aí o negócio. A gente descobre que Alberto Ruiz Tagle e Carlos Vider são a mesma pessoa, mas pegar esse assassino vai ser muito louco, porque a gente tá vendo aí, ó, eles escrevem um poema no céu, que o poema deve ser um negócio pra libertação, né? Então é meio que um negócio de pão e circo, sabe? Então tem lá o pessoal, ai que bonito, né? Todo mundo comenta sobre os poemas, enquanto isso o quê? O regime tá matando geral, né? Alberto Ruiz Tagle e Carlos Vider, a mesma pessoa, estão matando bastante gente. A gente vê aí o professor Sten, que sumiu, o outro professor deles que também sumiu. Então a história também foca nessas histórias que se perderam, o que eu achei um ponto bem interessante. Porque você lendo o livro vai achar histórias que parecem avulsas, mas parece que você tá dando voz àqueles que não têm mais voz, aqueles que acabaram sumindo, que ninguém mais tem notícias. Porque o Bibiano e o nosso narrador, principalmente o Bibiano, começam a uma investigação sobre essas pessoas que sumiram, sobre quem é o Carlos Vider, porque apesar de ter da Gorda achar que o Carlos Vider é o Alberto Ruiz Tagle, eles não têm confirmação. Então o Bibiano começa a seguir, a procurar pistas e começa a mandar para esse nosso narrador, que acabou saindo do Chile, porque lá naquele
local não tinha espaço pra ele. Porque ele tinha uma visão mais humanista, ele queria trabalhar com outras coisas, então ele acaba indo embora, né? Mas ele não se desliga dos acontecimentos do Chile em nenhum momento. E o que dá a gente uma margem de uma narração mais desconfiada ainda, mais sem certeza mesmo, né? Ele já não é um narrador muito confiável, mas ele só imagina o que tá acontecendo, que é uma pegada muito interessante em todo o livro. A gente começa a ver essa poesia, de que jeito ela é usada para repressão dentro desse livro, né? Depois que o Bibiano acaba conseguindo umas coisas, depois que o povo meio que tá esquecendo esse Carlos Vider que fez tanto mal, que fez tanta ruindade, aparece um investigador, o detetive Romero. O detetive Romero, ele vai investigar, ele vai achar o nosso narrador, o Arturo, e ele vai pedir ajuda para identificar onde está o Carlos Vider. Porque se você ler o livro, eu não quero dar spoiler dessas partes, mas o que ele fez, a exposição de fotos que ele fez, a exposição de arte, os poemas que ele escreveu no céu, as coisas que ele fez, é incrível você olhar e dizer que o povo esqueceu ele, sabe? É tipo revoltante você dizer que um personagem tão ruim foi esquecido. Mas tem um personagem aí que não vai aparecer em momento nenhum da história, que vai ficar mais por um... vai ficar aí de pano de fundo pro Romero, porque é esse personagem que a gente não conhece, que tá financiando o Romero pra achar o Carlos Vider, né? Pra achar essa pessoa que fez tanto mal naquele tempo, e vai pedir ajuda do nosso narrador. Então eles começam a meio que investigar, meio que procurar umas pistas, acham relação da poesia que ele escrevia, tipo pontos que são específicos da poesia que o Alberto Ruiz-Tagle, que o Carlos Vider escrevia, e vão atrás dessa narração. Eles começam a juntar os pontos e eles acham autores com outros nomes, e às vezes a pista esfria. E lá pro final do livro a gente tem que o Romero diz: olha, eu acho que eu achei ele. Eu acho que eu achei, você vem comigo pra identificar ele. Você vai sentar num barzinho, e assim que ele aparecer, você vai me dizer se é ele ou não é ele, e nós vamos dar um jeito nessa história. É hoje. E essa narração da parte do barzinho também é incrível, porque a passagem do tempo, ele transpassa pra gente, o Bolanho consegue reproduzir isso na escrita, e passa pra gente a aflição do nosso narrador, a expectativa do Romero. Eu não vou falar do final, porque a gente tem um final incrível e que vai... Eu acredito que assim, ó, muita gente vai dizer: eu não acredito que ele fez isso comigo, eu não acredito que ele fez esse final desse jeito, eu não acredito. Tem muita gente que vai dizer: não podia ter outro final. Eu sou dos que diria: não podia ter outro final. Vai casar muito bem com essa narrativa incerta que o nosso personagem, que o nosso narrador viveu ao longo do livro. Quanto mais ele buscou a verdade, mais distante dela ele se colocou. Então a gente vai ter um final super incrível, e eu tenho que dar os parabéns pela construção que o Roberto Bolanho consegue fazer dentro de todo esse enredo. E talvez vocês me perguntem sobre o título do livro, porque eu falei que esse título era incrível. Bom, no começo ele desenha uma estrela solitária no céu do Chile, e muitas pessoas podem acreditar que seja isso que tenha dado o nome ao livro, né? Mas a gente tem uma relação muito mais profunda com os personagens, sobre quem seria essa estrela distante, o que representa ser uma estrela distante, por que a gente tem uma estrela distante. Claro que eu posso estar fazendo uma análise, uma hiperanálise disso tudo, hiperanalisando tudo, e na verdade não foi nada disso que o autor queria passar, mas pra mim o título casa simplesmente perfeitamente por conta de quem é essa estrela distante e por que é considerada essa estrela distante, essa estrela que pode ter muito se apagado, mas a luz dela continua chegando até o nosso planeta. Então tem uma relação aí muito interessante, e eu tenho que tirar o chapéu pra essa narrativa, que eu gostei bastante. Eu não daria 5 estrelas, né, porque não é um livro que eu leria de novo, assim, né? Talvez eu relesse pra pegar umas partes que ficaram muito confusas, porque tem umas partes da narrativa que elas são meio confusas, você pode se sentir, assim, meio perdido, né, em algumas partes, porque fica meio confuso em o que tá acontecendo, já que o nosso narrador não é confiável, e na verdade ele tá se correspondendo por cartas, e uma hora a gente tá falando de uma coisa, outra hora tá falando de outra, mas tem partes, assim, que são incríveis. Então, pra mim esse livro seria, assim, 4 estrelas, não sei, 4 estrelas, mas não leria de novo. Esse seria o meu veredito desse livro, mas ele é muito, muito interessante, ele é muito bem
bem construído. Eu não tenho palavras pra dizer, porque assim, começou como uma leitura que eu pensei assim, que coisa, né? Indicação, a gente é obrigado a ler na faculdade. E eu acabei pagando com a língua. Paguei com a língua, pra vocês terem noção. E agora eu tô tipo assim, que bom que eu li esse livro, quero ler mais desse autor, ver o que ele escreveu, porque realmente ele trouxe uma ideia diferente de arte, de poesia, de investigação, de romance, de falar de um ponto histórico e trazer essa barbárie, literalmente essa barbárie, esses assassinatos para esse livro incrível. Então, eu super recomendo que vocês leiam o Estrela Distante do Roberto Bolanho. Vão lá, procurem, leiam. Eu quero ler com certeza outros livros desse autor, porque parece que ele tem vários livros incríveis, né? Eu gostei bastante. Então, eu acho que é isso por hoje. Deixa seu like, cogita se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigado a você que ficou até aqui. Minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Fiquem bem, até a próxima. Tchau!